Meu nome é Cláudio Sanches, hoje eu sou responsável pela área de investimentos no Itaú, mais especificamente a comunidade de soluções de investimentos, onde a gente trata basicamente de toda a oferta de investimentos para o nosso banco de varejo. Eu comecei no Itaú há 23 anos atrás. Minha carreira foi primeiro na área de seguros, tomando conta da área comercial de corretores. Depois eu mudei para a área de produtos de seguros, num primeiro momento só os seguros patrimoniais. Depois a gente acabou assumindo toda a parte de seguros de pessoas. E aí em 2009, com a fusão com o Unibanco, eu vim para essa área de investimentos e estou aqui desde então. Era uma área bem pequena na época e essa área só foi crescendo para a gente poder olhar para toda a oferta consolidada de investimentos para os nossos clientes. A gente, na verdade, tem o Ion como parte do nosso ecossistema de investimentos. A gente começou com esse desenvolvimento ali por volta de 2016, 2017, que foi quando o mercado de investimentos no Brasil mudou de maneira considerável. Então a gente tinha um mercado muito pouco competitivo, né, com um cliente que era mais passivo, e ali a partir desse momento a gente começou a ter um mercado muito competitivo, com competidores diferentes, e com isso a gente acabou tendo clientes também muito mais bem informados. Então a gente naquele momento sentiu a necessidade de fazer uma mudança significativa. Acho que a primeira coisa que a gente fez naquele momento foi abrir a nossa plataforma, o que hoje é absolutamente natural para todo mundo, mas naquela época falar em abrir a plataforma num grande banco não era uma coisa muito simples, né? Naquela época, cada produto novo de terceiros que a gente resolvia colocar, a gente precisava quase que levar para todos os diretores, todos os comitês executivos para poder estar aprovando, coisas que hoje a gente coloca 10, 15 produtos por mês de terceiros e isso de maneira quase que automática. Mas a gente olhou para naquele momento e a gente olhou que precisava fazer uma grande revolução do ponto de vista de ecossistema. Então, naquele momento, a gente resolveu trabalhar algumas dimensões. Então era a dimensão de oferta de produtos, que era principalmente essa questão de dimensões. Então era a dimensão de oferta de produtos, que era principalmente essa questão de plataforma aberta e de ter todos os produtos que iriam além de fundos. Toda a questão de uma plataforma digital, que a gente começou ali a olhar para o ecossistema digital que a gente tinha, toda a questão de reformulação da nossa força comercial, especialmente a de especialistas humanos, porque ali a gente precisava um profissional ainda mais capacitado, porque era isso que a gente encontrava na concorrência. Toda uma questão de comunicação para investimentos faz parte do produto e a gente começou a perceber que existia ali uma comunicação cada vez mais agressiva, muito mais educacional também, e a gente não tinha isso. E claramente algumas coisas que nos ajudavam, principalmente como base, que era a questão de dados, e uma que no passado talvez fosse menos importante, eu diria que hoje talvez seja a mais importante de todas, que é a parte de assessoria, tanto a parte humana quanto a digital. Então acho que isso foi crescendo, né? A gente foi trabalhando cada uma dessas frentes e ali por volta de 2019, 2020, né, junto com toda a parte da pandemia que a gente teve, foi onde a gente começou a implementar coisas maiores. Acho que primeira coisa foi todo o redesenvolvimento dessa plataforma digital, tanto no nosso Super App quanto no Ion, né? Então acho que isso é uma coisa super interessante que a gente está sempre dizendo. O Ion é um aplicativo com maior profundidade para aquele cliente que gosta mais de entrar em detalhes de investimentos, enquanto o Super App é o nosso aplicativo geral, que ele funciona para todos os investimentos. No mesmo momento, a gente também colocou para funcionar, né, começou a montar a nossa força de especialistas, que na época não se chamava Ion, né, ela veio se chamar Ion no meio de todo o desenvolvimento que a gente teve, então ela deve ter sido batizada de Ion ali no meio de 2020, finalzinho de 2020, e começamos lá do zero e hoje a gente está com cerca de 130 escritórios. Acho que aqui uma coisa interessante de a gente comentar é que quando a gente começou a desenvolver esse novo aplicativo com profundidade, ele não tinha nome, né? Não era um aplicativo que nasceu com um nome já de Ion ou nasceu com a ideia de ter um nome diferente. Acho que na época até a gente tinha como premissa que talvez a gente fosse chamar Itaú Investimentos. Mas depois de muita
muita pesquisa feita junto com o pessoal de marketing, chegou-se à conclusão de que seria melhor a gente usar um nome diferente, porque a gente tinha como os maiores concorrentes plataformas monoliners, né, que só falavam de investimentos, e era importante a gente ter uma marca diferente, mas uma marca endossada pelo Itaú, né, porque ter o Itaú no nome, então era muito importante. Então é o íon do Itaú, né, tanto é que a gente vê aqui na marca do íon você tem o Itaú embaixo. Então não existe aqui uma segregação, não é uma nova marca, não é um novo segmento comercial, mas simplesmente uma maneira de investir que a gente acabou batizando de íon, e porque já tinha esse nome, no final das contas a força de especialistas acabou recebendo esse nome também. Isso foi se consolidando, isso ali a partir de 2021, e de lá para cá a gente só tem evoluído, tanto do ponto de vista de experiência digital, como do ponto de vista de assessoria digital. Acho que isso aqui foi uma das coisas que a gente mais avançou nos últimos 2, 3 anos. Também em ferramentas para a nossa força de especialistas e para os nossos gerentes comerciais. Acho que é importante sempre deixar isso muito claro, né, que é um ecossistema de atendimento humano, gerentes e especialistas, cada um fazendo o seu papel. A mesma coisa no digital com o Super App e o íon. Então a gente tem evoluído muito nesse processo. Então ter ferramentas que façam que a nossa força comercial, seja de especialistas, seja de gerente, fale a mesma língua, é muito importante até para dar eficiência, para que eles possam atender muito mais clientes do que se eles não tivessem uma ferramenta. Olha, eu acho que a gente tem várias coisas que a gente acabou fazendo, acho que tanto do ponto de vista digital, humano, oferta de produtos. Então, eu diria de novo, não é o íon em si, mas o nosso ecossistema de investimentos, que incorpora personalité, Uniclass, agências, aonde, por exemplo, acho que coisas que são marcantes nesse ecossistema de investimentos. Acho que a primeira coisa, a gente foi o primeiro grande banco a zerar, né, a corretagem de renda variável para os nossos clientes. Como a gente já tinha sido o primeiro grande banco a acabar com taxa de carregamento de previdência. Acho que a gente também foi o primeiro banco, né, mais recentemente, a colocar, né, no nosso aplicativo íon de profundidade, a oferta de cripto com a própria custódia do banco, que é um baita diferencial. A gente vê que ninguém tem isso, então cripto ainda é uma coisa que o cliente gosta de ter muita segurança, e quando ele sabe que é a custódia do Itaú, ele se sente muito mais à vontade para estar investindo. Acho que tem outras coisas também importantes. Acho que hoje, de novo, os clientes sendo atendidos pela assessoria humana do íon, a gente já chegou a mais de 600 milhões, então isso é praticamente quase que 3/4 de todos os dinheiros investidos que a gente tem no mundo de pessoa física sendo atendidos pela assessoria humana. Outro marco ainda que é uma coisa muito bacana que a gente fez, é ter assessoria digital, onde o cliente pode se autoatender dentro do aplicativo. Isso não é uma coisa simples de ser feita, tem muito para desenvolver ainda, mas a gente está caminhando bastante para isso estar desenvolvido e a gente chegar. O nosso grande objetivo é de poder realmente dar uma assessoria digital que seja tão boa e o cliente se sinta tão confortável quanto se ele estivesse falando com um humano. Acho que um outro marco super importante que a gente tem aqui no nosso ecossistema de investimentos, especificamente no atendimento humano, foi quando a gente mudou o sistema de remuneração para os nossos gerentes e para os nossos especialistas. Tanto para os gerentes quanto os especialistas, não existe conflito na distribuição ou na recomendação de um produto com uma taxa zero ou com uma taxa muito alta. A gente sempre recomenda aquilo que é melhor para o cliente e, claramente, do ponto de vista de remuneração ou de incentivos, o tanto gerente como especialista, ele é recompensado, ele é remunerado da mesma maneira possível. Então, isso é uma coisa que a gente começou a fazer lá em 2020, 2021, e hoje é que existe dentro do mercado, inclusive nos reguladores, uma preocupação com essa questão de remuneração, de incentivos
que não levam uma transparência total. De fato, lá atrás, quando a gente fez isso, foi um marco no mercado, onde a gente fica muito mais tranquilo para fazer as nossas recomendações e o nosso assessor ou o nosso gerente fica muito mais tranquilo para recomendar, porque ele sabe que ele vai ser remunerado do mesmo jeito e é uma visão totalmente de clientes. O primeiro maior impacto que a gente tem com o Ion, com esse novo ecossistema de investimentos, é justamente esse acesso a mais de 3.000 produtos que a gente tem hoje nos nossos aplicativos, ou através da nossa assessoria humana, ou através dos nossos gerentes. Isso faz com que o cliente possa encontrar quase tudo que existe no mercado em um lugar apenas. Que é uma coisa que, quando a gente começou a desenvolver toda a nossa estratégia digital, isso ficava claro. O cliente não gosta de ficar andando de um lado para outro para poder estar diversificando. Então, acho que isso é uma primeira coisa. E, junto com isso, acho que o diferencial que a gente acabou colocando é que a gente tem uma pegada muito de democratização de investimentos, deixar todo mundo poder investir nos produtos com um valor pequeno. Antigamente, a gente tinha um paradigma que os melhores produtos só estavam disponíveis para os grandes segmentos, para quem tinha muito dinheiro. Isso não acontece mais, então hoje quase todos os nossos clientes têm acesso. Por exemplo, em previdência, quase todos ou todos os nossos produtos, o cliente pode acessar com um ticket de R$1. Então, de fato, isso faz com que a gente democratize e todo mundo tenha acesso aos melhores produtos que a gente tem dentro do mercado. Acho que a segunda coisa é uma assessoria digital personalizada ou uma assessoria humana personalizada, porque as duas coisas acabam se conversando muito. Então, a gente, olhando cenário econômico, olhando carteira do cliente, olhando um pouco de perfil de consumo, perfil de risco, a gente é capaz de dizer para esse cliente qual que é o melhor produto para ele investir. Além disso, acho que a gente também faz uma coisa muito bacana, que é fazer um check-up de carteira. Então, a gente, de maneira proativa, a gente manda uma mensagem para o cliente, ou ele pode ver isso diretamente no aplicativo, como é que está a saúde da carteira dele. E se a gente entender que essa saúde não está tão boa, que ele tem oportunidade, a gente indica para esse cliente deveria fazer para melhorar a saúde da carteira. Acho que é uma coisa que tem um pouco de teoria dos jogos, de que as pessoas gostam um pouco dessa coisa mais lúdica, então a gente acaba fazendo isso. Acho que uma outra coisa que tem um impacto bastante grande é que a gente também tem uma parte de informação dentro do Ion, que, de novo, quando a gente começou a desenvolver, era uma das coisas que a gente recebia muito feedback. O cliente não queria ficar entrando em lugares diferentes para ver toda a sua vida financeira. A gente trabalhou na personalização das notícias para que cada cliente tenha acesso à informação que eles gostam de ler, que eles precisam receber. E o que a gente olha muito, qual que é o impacto que a gente consegue medir nos clientes? É, de fato, se as nossas recomendações que a gente tem dado, elas de fato estão fazendo com que os clientes ganhem mais dinheiro. Então, isso a gente olha todos os meses, é um dos principais indicadores que a gente tem hoje dentro da área de investimentos, que é olhar o quanto que as nossas recomendações estão sendo implementadas pelos clientes e o quanto a mais de dinheiro eles estão conseguindo ganhar. Acho que é uma coisa super importante que eu não falei no começo, que acho que aqui a gente fez um exercício de humildade no nosso processo de investimentos, de entender que investimentos não é fim. Investimento é meio para os nossos clientes atingirem os objetivos, realizarem seus sonhos. Então, qual que é o nosso grande papel nesse processo todo? É ajudar os nossos clientes a economizar mais, a ter uma rentabilidade maior e, portanto, fazer com que eles atinjam os objetivos e os sonhos deles de maneira mais rápida possível. Esse indicador de ver se as nossas recomendações, se as nossas alocações, se os nossos produtos estão gerando mais valor para os clientes é uma das coisas super importantes. Então, isso é uma das coisas que a gente tem observado, que a gente tem conseguido fazer. Tem muito mais para ser feito, a gente está longe de a gente estar no mundo perfeito, porque quando você dá uma recomendação, você tem que acertar a recomendação e acertar também para que o cliente implemente essa recomendação e ele consiga ganhar. Então, acho que a gente tem causado, acho que esse talvez seja o principal impacto que a gente está alcançando dentro do nosso ecossistema de investimentos. Eu acho que a gente está vivendo hoje
um momento de transição muito maior do que a gente viveu lá em 2015, 2016. A gente começou falando, né, por que a gente mudou esse nosso ecossistema de investimentos, onde o Ion está inserido ali em 2016, 2017, que foi uma mudança significativa no mercado, né, com competição diferente, clientes mudando. E agora, eu acho que a gente está passando por um momento que é ainda mais disruptivo do que a gente teve lá atrás, que é toda a questão da movimentação de inteligência artificial. O que a gente tem visto, né, do ponto de vista de inteligência artificial, o que ele nos permite são coisas que devem mudar de maneira significativa a maneira com que o nosso cliente vai interagir em investimentos com o próprio banco. Acho que a parte interessante disso é que ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, né? Então, acho que o segredo que a gente tem nesse processo é da gente estar criando alternativas para poder estar bem posicionado dependendo para que lado o mercado for. Acho que existe muita incerteza dentro do que vai acontecer, o que a inteligência artificial vai nos proporcionar. Mas acho que uma das coisas, com certeza, que deve acontecer é a hiperpersonalização. A hiperpersonalização é uma coisa que todo mundo está querendo, então é uma hiperpersonalização no que falar com as pessoas, na recomendação que as pessoas vão querer, no tom de voz, no tipo de recomendação. Então não é simplesmente a recomendação técnica, mas como você entrega essa recomendação. Mas mesmo aqui tem um desafio muito grande, né? De a gente saber exatamente, né, o que vai ser hiperpersonalizado. Não é tudo que o cliente quer hiperpersonalizar, né? Então, acho que isso é uma das coisas super importantes. Acho que tem várias outras incertezas que a gente está trabalhando, né, do ponto de vista de futuro, e acho que aqui o futuro a gente só sabe que ele vai ser muito diferente, mas a gente não aposta tanto no que vai ser esse diferente. Mas a gente tem grandes discussões, por exemplo, se a gente vai conseguir ou não, se o cliente vai querer ou não, se o ser humano, nós, vamos querer ou não conversar com, entre aspas, uma máquina. Pode ser que sim, pode ser que não, tem pessoas que falam que não, mas talvez falem que não porque isso nunca foi entregue uma experiência tão boa quanto a de falar com o humano. Então, acho que a gente vai estar investindo muito nesse processo de inovação na parte de inteligência artificial, seja para a interação direta com o cliente, seja para que a gente consiga aumentar o nosso alcance de atendimento humano com os nossos clientes. Acho que o jogo daqui para frente, né, acho que tem muita gente que fala nesse mundo de inteligência artificial, né, o novo petróleo é dados. Eu acho que é mais do que isso. O novo petróleo é a atenção do cliente. É isso que a gente vai estar brigando por ter. E a gente só consegue ganhar essa atenção claramente se a gente conseguir dar uma recomendação isenta, falar de maneira isenta com o nosso cliente. Eu acho que essa questão da inteligência artificial não tem como não estar animado com tudo isso que vai possibilitar. Acho que tem uma série de coisas que a gente sempre pensou em fazer, só que isso não era possível de a gente fazer dado a falta de ferramentas. Então, o que a inteligência artificial está promovendo para nós agora? Está permitindo que a gente consiga hiperpersonalizar, que a gente consiga falar de maneira diferente com cada cliente, que a nossa experiência digital seja muito melhor, seja muito mais individualizada. Não tem como a gente não ficar animado, porque é uma disrupção tão grande que a gente vai ter que pensar de maneiras tão diferentes que isso aqui vai ser muito interessante, vai ser muito, muito divertido. Acho que só não vai se divertir quem não gostar de pensar, né? Então, para quem gosta de pensar e para quem gosta de fato atender o cliente, dar o melhor para o cliente que ele precisa, acho que isso daqui vai ser muito divertido. Vai ser um bom desafio, né? Um grande desafio. Ion Itaú, o futuro de investimentos já começou por aqui.